receita de hoje é essa mini tortinha de mirtilo que fica a coisa mais fofa do mundo. Vem comigo. Eu já tinha trazido tanto essa massa quanto esse formato aqui no canal, só que na versão integral e salgada. Eu fiz de frango cremoso com cream cheese light, ficou muito gostoso. E a única diferença realmente é que eu substituí metade da farinha dessa receita por farinha integral. Então, já é um teste que eu fiz algumas vezes. Então, se você quiser substituir para aumentar aí um pouco a quantidade de fibras, diminuir a farinha branca na sua receita, você pode usar essa proporção. Pode usar a mesma quantidade total de farinha, mas metade você usa da farinha comum e metade da farinha integral, o que acaba sendo bem importante para manter a elasticidade da massa e ela não rasgar, porque a farinha integral desenvolve muito menos glúten. Então, se não tiver a farinha comum, a farinha branca, né, refinada, a gente não consegue deixar essa massa tão elástica, que é o que a gente precisa que ela seja para a gente conseguir colocar bastante recheio e ela não rasgar, né? Ela, na verdade, é uma massa praticamente igual à massa de empanada, com a diferença de que eu coloco um pouquinho de açúcar pro recheio doce, né? Então, eu começo essa massa que eu faço muitas vezes, na verdade, dessa forma, mesmo quando a proporção é diferente de manteiga ou aquela massa que é mais clássica de torta, que aí não tem a água, enfim, e é o ovo inteiro ao invés da gema. Então, eu começo fazendo a farofinha, apertando a manteiga gelada, né? Os cubinhos de manteiga gelada com a pontinha dos dedos ali na farinha, até formar uma farofinha. E aí, depois eu adiciono a gema, o açúcar, que é opcional, se você quiser uma receita ali mais neutra, né? Você pode fazer sem o açúcar. Coloquei também uma pitadinha de sal, isso eu recomendo, independente de massa salgada ou doce. E aí, coloquei também a água. Eu sugiro que você coloque uns 80, 90% da quantidade de água que eu coloquei aqui no vídeo, na descrição do vídeo, e vai testando, porque as farinhas, elas podem ter quantidades diferentes ali de absorção de água, né? Então, capacidades diferentes de absorção de água. Então, se a sua farinha absorver mais ou menos água, pode ser que a textura, se você colocar pela medida, né, que eu deixei aqui, pode ser que a textura acabe ficando diferente ou até nem dá certo, né? Então, sempre que você for fazer uma massa com farinha de trigo, saiba que é possível que a sua farinha, só por ser de uma marca diferente do que a pessoa usou, vai ter essa diferença aí. Então, é bem importante você ficar atento à textura da massa. Então, se é uma massa que deveria estar mais sequinha e ainda tá grudando na sua mão, você sabe que você precisa adicionar um pouquinho mais de farinha. Se é o contrário, você também pode fazer esse ajuste. Mas sempre mantendo em mente que quando a gente está fazendo a massa e ela tá pegajosa, parece que precisa de mais farinha, mas muitas vezes só a sova vai resolver. E do outro lado, também às vezes parece que vai precisar colocar água e não vai ser o caso. Então, vai mexendo aí com paciência e adicionando ali aos poucos até você perceber realmente. Essa massa aqui, ela é uma massa mais molinha, ela é uma massa que fica mais hidratada mesmo. Então, fica de olho aí na textura, pode fazer com essa quantidade, eu já testei com algumas marcas e fica dentro, mas sabendo que pode ter essa diferença. E aí, depois que eu deixei essa massa descansando uns 30 minutinhos na geladeira, eu recheei, eu fiz esse formato, que eu também, como eu falei, já tinha feito aqui, né, em uma torta de frango. E aí, eu corto desse jeito as tirinhas e vou fazendo esse trançadinho. É totalmente opcional, você pode só fazer um formato de pastelzinho e pressionar até com garfo ali nas bordinhas, que também vai ficar bonitinho. Mas eu adoro esse trançadinho, eu acho um charme. Mas, obviamente, que se você ficar com preguiça, vai funcionar sem isso. E como eu disse, essa massa é super versátil, você pode ir testando outros recheios, outros formatos. Mas, de todo jeito, seja qual for o formato, depois de prontinho, eu gosto de pincelar uma gema. Às vezes, eu coloco umas gotinhas de água ali para dar uma diluidinha nessa gema. E aí, coloquei também um pouquinho de açúcar para cristalizar ali por cima, mas também é opcional. E aí, levei pro forno para assar até dourar, no forno bem quente. Eu vou deixar os detalhes
aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou da receita, não esquece de se inscrever aqui no canal.